A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Sempre é muito bom voltar a esse lugar de adoração, onde já conheço, já tive a oportunidade de algumas vezes pregar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar vocês, sem mais demora, a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22. Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22 ao 32. É um texto muito conhecido, né, de quem leu o Gênesis. E é um texto que, apesar de muito conhecido e até muito pregado, os mais estudiosos do Antigo Testamento consideram como sendo um dos textos mais difíceis de interpretação, por algumas questões que o texto registra. E como o tema é "tem cuidado de ti mesmo", então isso aqui é uma experiência de um homem que precisou aprender o que significa cuidar de si mesmo, cuidar da vida, cuidar com seus relacionamentos com Deus e com os homens. E é um dos patriarcas, né, de Israel, muito conhecido nosso, né? Então, capítulo 32, versículos 22 a 32, nos diz assim. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, que usa um português mais coloquial, né? Então, é menos formal, assim. Então, capítulo 32 de Gênesis, versículos 22 a 32, nos diz assim, queridos. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, aquele que agarra no calcanhar, aquele que age traiçoeiramente, significa, né? Qual é o seu nome? Ele disse: Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, aquele que luta contra Deus, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, quando Moisés estava escrevendo, né, o livro do Gênesis, Israel estava saindo do Egito, estava indo para a terra prometida. Então, até o dia de hoje, né, naquela época, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi tocado. Queridos, esse texto, ele é muito espiritualizado por quem prega, né? Geralmente a gente pensa na luta de Jacó aqui, que a gente descobre pela leitura do texto que é Deus, como se fosse uma luta espiritual, né? Jacó estivesse em oração, estivesse buscando a Deus em oração, mas o texto não diz isso. O que o texto diz é que Jacó estava numa luta física mesmo.
e com um homem, um ser humano. É o que o texto diz aqui, né? Veio um homem que se pôs a lutar contra Jacó. Então nós temos aqui uma luta física mesmo. E, de alguma maneira, esse texto suscita muitas dificuldades de interpretação. A primeira é este homem, quem ele é. Porque depois Jacó declara que é Deus. Então a gente tem aqui uma encarnação de Deus antes dele se encarnar, antes dele se fazer carne na pessoa de Jesus. Nós temos Deus aqui como ser humano. E o que a gente percebe é que, a princípio, nessa luta física, literalmente física, Jacó não tinha consciência de que ali era Deus. Ele lutou fisicamente por algumas razões. Ele foi atacado por este homem. O texto hebraico diz que ele foi atacado por ele. É como se o homem estivesse ali para lhe matar. E ele então luta com aquele homem até o amanhecer. E de repente, quando o homem vê que não pode resistir a Jacó, e aí surge outra questão, como sendo este homem Deus, não pôde resistir a Jacó. E aí este homem toca a articulação da coxa de Jacó, a articulação é deslocada, e Jacó então percebe a sobrenaturalidade desse homem. E aí Jacó percebe que está ali diante de um ser que pode lhe abençoar. E então o homem diz para Jacó o soltar, porque o dia já estava começando a clarear. E então Jacó disse: olha, não vou lhe soltar enquanto você não me abençoar. E aí o homem vai e pergunta: como é que você se chama? Ele diz: eu sou Jacó, eu sou aquele que agarra no calcanhar, eu sou aquele que é traiçoeiro. E aí o homem diz, né, você já não será mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens e você venceu. E então Jacó devolve a pergunta: mas como é que você se chama? E aí o homem diz assim: por que você pergunta meu nome? E abençoou. E Jacó sai daquele lugar mancando da coxa, mancando literalmente, não foi uma marca espiritual, foi física. E Jacó sai dali e Jacó de repente diz: este lugar vai se chamar Peniel, que é ver a Deus face a face, porque eu vi Deus face a face e eu fui salvo, eu não morri. Ele quis me matar, mas ele me poupou. E de repente Moisés, quando está escrevendo Gênesis, mostra que por causa dessa história, por causa dessa experiência de Jacó, naqueles dias em que Moisés estava escrevendo o Gênesis, o Pentateuco, para Israel entrar na terra prometida, pois saíra do Egito, então até aquele tempo, os filhos de Israel tinham uma dieta sagrada em relação ao músculo da articulação da coxa de qualquer animal. Eles não comiam, porque eles consagraram aquele pedaço do corpo do animal em lembrança dessa experiência em que Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Essa é a história. Mas, queridos, aqui nós estamos diante de um homem que há 20 anos atrás tinha deixado na sua terra, ele estava de volta, fazia 20 anos que Jacó tinha saído do lar, da sua casa, e ele tinha feito um estrago muito grande. Ele tinha feito um estrago grande. Ele sabia que estava voltando, né? Ele volta para a sua terra, e ele sabe que vai encontrar com alguém que, da última vez que estiveram próximos, este alguém disse: olha, papai vai morrer, e assim que papai morrer, eu mato esse cabra, eu mato esse cara, esse Jacó, esse traiçoeiro, esse oportunista, eu vou matar. Papai morre, eu não vou dar esse desgosto a papai, mas quando papai morrer, eu mato Jacó. Isso tudo tem a ver com uma trama na família, né? É uma família disfuncional. Tem um livro que eu estou assim, encantado com ele, né? O Evangelho segundo José,
do Dr. Ian Dugdale, em que eu descobri coisas na vida de José, por exemplo, que eu não sabia. Que José era um mentiroso, inventava histórias dos seus irmãos. Porque o termo hebraico lá, né, o Dr. Ian Dugdale fala, quando diz que José levava más notícias dos seus irmãos para os seus pais, não são más notícias verdadeiras. O termo lá é notícias falsas, para ganhar o favor do pai. Então era uma família complicada, igual a nossa, né? Igual a nossa família. Então aqui tudo começa quando Jacó participa com a sua mãe Rebeca de uma trama para receber a bênção da primogenitura, porque de repente Isaac começou a ter uns calafrios, começou a ter umas impressões, começou a dizer, eu já estou velho, estou perto de morrer. E aí ele chama Esaú, seu filho, e diz, olha filho, vá lá, casse um animal, faça um guisado como eu gosto, venha, me traga, que eu irei lhe abençoar. E aí Rebeca está escutando aquela conversa entre Isaac e Esaú. E então quando Esaú sai para a caça, a Rebeca chama Jacó e diz, olha filho, eu escutei teu pai dizendo assim, então vá lá no rebanho, pegue um animal, vou fazer um guisado que o seu pai aprecia, ele vai lhe abençoar no lugar do seu irmão. E aí Jacó diz, mas mãe, eu sou liso, se eu chegar lá no lugar do meu irmão Esaú, papai vai me amaldiçoar e não me abençoar. Ele diz, filho, vá, que eu tenho tudo planejado, já tudo arquitetado, e que a maldição que seu pai venha julgar sobre você, caia sobre mim, filho, vá, eu protejo você, você é o filhinho da mamãe. Esaú não é o filhinho do papai, então você é o filhinho da mamãe. Mamãe te protege, mamãe cuida de você, mamãe quer o melhor para você, né? Porque papai e mamãe são sempre assim, sempre querem o melhor para os filhos e acabam não dando o melhor para ninguém, né? E aí Jacó vai, faz isso, né? Pega o animal, mata lá. E Rebeca, né, que só realmente pessoa assim com a habilidade dos detalhes, pega as vestes, né, a pele do animal e cobre, né, a lisura do pescoço de Jacó, os braços de Jacó, coloca a roupa de Esaú, porque Esaú era um homem cabeludo. E quando Jacó chega, diz, papai, e o velhinho diz, quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho. Como assim, filho? Você encontrou essa caça tão rápida? Aí ele coloca Deus na mentira, né? Foi o Senhor quem mandou para mim, Deus me abençoou muito, né? E eu fui caçar e a caça já chegou. Ele diz, vem cá, filho, vem mais para perto de mim, para eu ver se você é mesmo Esaú, meu filho. Aí o pai apalpou as mãos, o pescoço, disse, interessante, engraçado, né? Mas a sua mão, realmente, seu pescoço, são mãos de Esaú, mas a voz é de Jacó todinha. Mas meu filho, é você mesmo, Esaú? Sou, papai, sou eu, Esaú. Então vem aqui que eu vou lhe abençoar. E abençoa, ele recebe a bênção que não poderia ser revertida, não poderia ser mudada, teria que continuar. A bênção entre os orientais é muito sério, o que dizem é muito sério, não voltam atrás com a palavra. E aí quando Jacó sai, chega Esaú com a caça, com o guisado, e diz, papai, aqui estou eu com seu guisado, sua caça, me abençoe. Aí o pai disse, espera aí, meu filho, quem é que saiu há pouco? Eu abençoei, não vou poder mudar a bênção. E quem saiu há pouco, que recebeu, tomou a bênção, a sua bênção, e disse que era você? Papai, me abençoe, papai, sou eu. Esaú, não, eu já o abençoei, já abençoei Jacó no seu lugar. Ele começa a chorar com ódio e diz, é isso mesmo, não está vendo? Por isso que o nome dele é traiçoeiro, por isso que o nome dele é Jacó, por isso que o nome dele é enganador, é quem segura no calcanhar. Eu já tenho dito, já 2 vezes ele fez isso comigo. A primeira vez ele me tomou a bênção da primogenitura, me tomou a primogenitura, o direito. Mentira, ele vendeu por um prato de lentilha. E agora ele toma a tua bênção, pai, e chora, e diz, papai, me abençoe com uma bênção. E aí Jacó abençoou, mas uma bênção bem inferior à bênção da primogenitura. Isaac, abençoa, e uma bênção muito inferior à bênção da primogenitura que dera a Jacó. E aí começa o ódio na família.
E quando os pais sabem, descobrem do plano de Esaú, resolvem mandar Jacó para a casa do tio, o irmão de sua mãe, Rebeca, para a casa de Labão, onde Jacó passa 20 anos, né, onde ele recebe 2 esposas, 2 concubinas, tem 11 filhos, fica rico e volta para casa. Quando ele volta para casa, ele manda mensageiros a Esaú. Quando Esaú escuta que Jacó está voltando, ele arma 400 homens. O texto é, ele armou 400 homens. Podem estar certos que Esaú estava pronto para matar Jacó, pelo estrago que ele tinha feito. Claro, todos os dois são culpados, profanos, não existe ninguém nessa história inocente. Não existe ninguém, não tem ninguém que possa ser flor que se cheira. Essa é a grande verdade. E aí, quando Jacó sabe que o seu irmão vem com 400 homens, ele tem um medo, ele se angustia. E ele diz: o que é que eu faço agora? Eu só vou ver se eu consigo vencer esse ódio do meu irmão com presentes. E separa presentes, separa animais. E ainda faz uma estratégia, né? Divide a sua casa em 4 grupos, começando das servas, a serva de Lia, a serva de Raquel, depois a própria esposa Lia, e por último, Raquel e o seu filho José. Tudo na tentativa de vencer seu irmão, de alguma maneira ludibriar novamente seu irmão com presentes. E aí Jacó então resolve passar tudo à frente, porque quem sabe se um bando fosse morto, né, quem sabe se Lia e seus filhos fossem mortos, os outros grupos, e juntamente com ele, poderiam escapar. E aí quando ele vai e faz passar tudo que ele tem, ele fica sozinho naquele lugar, e quando ele vai passar aquele ribeiro, chega um homem à noite. Ele não reconhece quem é este homem, ele sabe que o homem vem lhe atacar, e lhe atacou mesmo. Atacou-o fisicamente. É muito provável que Jacó tenha entendido que aquele homem seria, quem sabe, um emissário, um mensageiro de Esaú, ou quem sabe o próprio Esaú. Porque quando ele ataca Jacó para o matar, ele se agarra e começa uma luta física mesmo, não é uma luta espiritual, queridos. Entendam, não podemos espiritualizar um texto literal. E Jacó começa aquela luta a noite toda, uma luta física, com muita força, e aquele homem vai perdendo suas forças, e de repente o homem diz para Jacó o soltar, e é quando ele toca a junta de Jacó, que a junta se desloca, e Jacó percebe que aquele homem é divino, e que ele estava diante de alguém que podia lhe abençoar. Surge uma outra questão. Como Jacó poderia pedir bênçãos, se aquelas bênçãos que Deus lhe prometera há 20 anos, quando ele fugia, no sonho da escada, cujo topo tocava no céu, e anjos subiam e desciam, e Jacó recebeu a promessa de Deus, de que Deus não lhe abandonaria, mas lhe abençoaria, lhe faria próspero, e Jacó volta próspero, volta com filhos, volta com esposas, volta rico. Como é que Jacó ainda não está satisfeito e ainda está buscando bênção? Seria Jacó insaciável? Seria Jacó uma pessoa que simplesmente não se contenta com o que Deus lhe dá? Não, queridos. A questão de Jacó é a questão de todos nós aqui. A questão de Jacó não era a questão do ter, do receber bênçãos, mas era a questão do ser. Era uma questão de quem ele era. O que ele era, ou quem ele era, impedia, comprometia Jacó de usufruir das bênçãos que Deus lhe dava. O problema de Jacó não era a falta de filhos, pois ele tinha. Não era a falta de riquezas, pois ele tinha. Não era sequer a falta da bênção de Deus prometida há 20 anos atrás, na visão, no sonho da escada, ali, quando ele sai em fuga do seu irmão. A questão de Jacó é que quando ele pede a bênção, ele diz àquele homem: olha, não largarei você enquanto você não me abençoar. Aquele homem que é o próprio Deus, e Jacó reconhece isso depois, vai exatamente na raiz do problema da vida de Jacó, que é a questão do ser.
é a questão de quem ele era. Não é uma questão externa, não é uma questão simplesmente do que ele deixou de ter ou terá. Por isso que o homem pergunta: como você se chama? E a última vez que Jacó ouviu essa pergunta foi há 20 anos atrás, quando o pai dele, Isaac, perguntou: como é seu nome? E a resposta de Jacó foi: eu sou Esaú. E o pai toca nas mãos e diz assim: as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele vivia um disfarce. Ele viveu 20 anos com as mãos de Esaú e a voz de Jacó. Quem é você? Quem sou eu? Eu não estou aqui num congresso de filosofia, não. Por favor, não estamos aqui filosofando o ser, como Paul Tillich, né? O teólogo Paul Tillich falou. Quem é você? Quem é você no que diz respeito a quem você é mesmo? Sem disfarces, sem paletó, sem Bíblia na mão, sem estar numa igreja. Quem somos nós? Charles Spurgeon, ele disse que a verdadeira religião de um homem é aquela que acontece quando ninguém o vê. É quando a gente não está diante dos olhos dos outros, né? É quando ninguém está nos vendo, só Deus. É quando a gente olha para o espelho e fica pensando: será que eu não estou vivendo com as mãos de Esaú e a voz de Jacó? Será que eu não estou exatamente com gratidão no meu coração? Eu não consigo me alegrar com o que Deus tem me dado, uma família, uma esposa, filhos, a saúde, porque o que eu sou nessa relação com Deus e com o outro impede exatamente que eu viva um relacionamento verdadeiro. Porque a questão de Jacó, repito, não era a falta de bênçãos, queridos, porque ele as tinha, mas era o fato de que ele se chamava trapaceiro, ele se chamava enganador, ele se chamava aquele que segura no calcanhar. Sabe, o teólogo Dr. Palmer Robertson, ele escreveu um livro sobre o Cristo dos Pactos, e ele comenta, juntamente com outros estudiosos, que quando Jacó nasce, ele nasce como semente da serpente, porque Deus tinha dito ao casal que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, enquanto isso a serpente iria ferir o calcanhar da semente da mulher. E Jacó nasce segurando aquela parte onde a semente da serpente, ou a serpente, iria tentar ferir o calcanhar da semente da mulher. Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Ele nasce semente da serpente. É pela graça, pela misericórdia, pela intervenção de Deus, que Deus o tira de semente da serpente para ser semente da mulher, semente do Messias, semente do Senhor. Essa história tão sórdida, essa história tão difícil de interpretação, ela tem uma ênfase muito clara. Ela enfatiza a graça soberana de Deus, que age apesar de Jacó, apesar de José, apesar de Isaac, apesar de Rebeca, apesar de Esaú. Deus age, Deus intervém, Deus opera, Deus muda, Deus transforma. Tem um teólogo, eu não estou lembrado do nome dele, é um jovem teólogo brasileiro. Eu comprei o livro dele há pouco. Quando a Graça Escandaliza, da editora Sinodal. E para minha surpresa, eu tinha lido a sinopse do livro, e eu não tinha percebido que, na verdade, ele vai falar dessa graça que escandaliza, que surpreende, nas histórias do Gênesis. E essa é uma história da graça. Porque não tem nenhum santo aqui. Sinceramente, eu não teria nenhum prazer que um filho meu fosse amigo dos filhos de Jacó. Sinceramente, essa é uma família que a gente, rapaz, esse pessoal precisa de conversão.
Mas é uma família que Deus está agindo, que Deus está atuando. Nesse homem, Deus começa uma nova história. Deus não deixou de trabalhar. Deus não parou, não desistiu do projeto. E Deus faz algo que somente uma divindade podia fazer, somente Deus, ou então um rei soberano podia fazer, que era mudar o nome das pessoas. Essa é uma atitude divina, recorrente no texto do Antigo Testamento. É quando Deus muda nome de pessoas, como fez assim com Abrão para Abraão, com Sarai para Sara. Então Deus aqui muda o nome, como que dizendo, é isso que você era? Você está reconhecendo que você é Jacó, você não é mais Esaú. Ou seja, você não é mais o homem que vive com a mão de Esaú e as vozes de Jacó. Você não é mais um disfarce, porque diante de mim, disfarces têm que cair, diante de mim, você tem que se desnudar, diante de mim, você tem que se expor, diante de mim, você tem que se vulnerabilizar. Então, se você está assumindo que você é mesmo Jacó, é trapaceiro, segurador de calcanhar dos outros, eu quero lhe dizer que por causa disso, você não será chamado mais Jacó, porque você é Israel, você é como um príncipe que luta com Deus e com os homens, e você prevaleceu. E Jacó sai dali sem poder esconder sua experiência. Porque se eu chegasse aqui hoje assim, mancando, se eu chegasse aqui hoje assim, com certeza, você, se viesse falar comigo, você faria uma pergunta. Se eu chegasse aqui, né? Mancando, pastor Kleber, pastor Thales, iria perguntar. O que foi que houve, pastor? Por que o senhor está mancando? Quando Jacó sai dali, ele tem que dizer o que aconteceu com ele. Tanto é que a história se propagou por gerações, de que naquele escuro daquela noite, até o amanhecer do outro dia, ele ousou lutar com Deus. E Deus graciosamente se sujeitou a essa luta, tão desigual para Jacó, mas tão graciosa para Deus, que não desiste da nossa vida. Isso já mostra, queridos, uma atitude desse Deus por se humilhar. E essa atitude é maior e superior quando depois de alguns milênios, ele se faz ser humano, ele se faz uma criança, que depende, um feto, que depende do cordão umbilical de Maria para se alimentar. Que quando nasce não consegue segurar a bexiga e não consegue deixar de fazer suas necessidades fisiológicas na sua fraldinha, que tem brotoeja, assadura, que aprende a andar e aprende uma língua humana. E essa criança que nasce, que cresce, que vai morar no interior de Israel, que passa 30 anos recluso, que aprende uma profissão da carpintaria, essa criança é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso, é o Rei da Glória, é o Deus Eterno, é Emanuel, é Deus conosco, é Príncipe da Paz, é Pai da eternidade. Essa história mostra que esse Deus, que poderia ali fulminar Jacó, se sujeita a ser até vencido por ele numa luta física. Porque esse Deus nosso, ele não é um Deus que está aqui para desistir de nós, para dizer assim, olha, essa turma não tem jeito não, melhor começar de novo. Não, queridos, Jacó tem seu nome mudado, porque cuidar de si mesmo, queridos, é cuidar de algo que está muito em falta na igreja, na sociedade, no mundo. Autenticidade. Quem é você mesmo? Quem é você? Como você se chama? Eu acho que pastor Hamilton se chama de... Não estou perguntando como é que eu me chamo, não. Mas como você se chama?
Se Deus aparecesse a você numa experiência quase idêntica, se eu chegasse aqui, vou matar você agora. Porque Jacó foi atacado, foi assaltado, como o texto hebraico diz. Ele foi assaltado, foi um assalto. Ele foi atacado. Então Esaú é um dos servos de Esaú. E ele segurou lá. Vou lutar pela minha vida. Eu não vou morrer, não. E aí, depois dessas lutas e a sobrenaturalidade descoberta do homem, a pergunta foi perscrutadora. Perscrutadora. Como é o seu nome? Quem é você? Porque enquanto aqui no Ocidente, nós colocamos nome nas pessoas pela sonoridade, muitas vezes, nem sempre, né? Tem nomes mais estranhos. O mais estranho que eu já ouvi foi de um presbítero lá de Pombal. O nome dele era Petrocelli. Petrocelli. Né? Ele estava indo para o seminário no ano que eu o conheci. Eu fiquei pensando, meu Deus, ele vai sofrer muito bullying teológico. Muito bullying teológico. Petrocelli. Mas no Oriente não. No Oriente o nome tem a ver com tendências do caráter, tendências de comportamento. É aquilo que você é, não é aquilo que dizem que você é, nem aquilo que você diz ser. Porque tem três coisas muito diferentes, né? Aquilo que dizem que você é, aquilo que você diz que você é e aquilo que você é mesmo. Nem sempre esse tripé, essa trindade se casa. Nem sempre essa coisa está equilibrada. Muitas vezes o que as pessoas dizem de nós não corresponde à verdade de quem realmente nós somos. Nem mesmo, muitas vezes, nem aquilo que eu digo que eu sou é verdade. E esse congresso é um congresso de desafio, porque ele diz, cuida de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo. Quer cuidar de si mesmo, muito mais do que conservar, fazer uma boa caminhada, perder peso, criar músculos. Isso é importante, isso é bom, ter uma alimentação saudável. Cuidar de si mesmo é, antes de tudo, cuidar do ser. Cuidar de quem você é aos olhos de Deus, nas suas relações com Deus e com o homem. Para que você saia de encontros com Deus, com sua vida tocada, marcada pela graça e pela presença e o poder dEle. Com experiências que você não poderá ocultar e nem dizer, para deixar de dizer para os seus filhos, para os seus netos, para a geração que se erguerá depois de você, para que pessoas comecem a respeitar aquilo que Deus fez na sua vida, como começaram a respeitar até mesmo a parte de um animal, quando eles matavam para se alimentar, deixavam de comer ao nervo do quadril, porque lembravam da história maravilhosa, graciosa, poderosa, do encontro de Deus com Jacó em Jaboque, transformando, mudando a essência, o nome dele, para príncipe de Deus, para príncipe que vence com Deus, para Israel. E é isso. Essa é a história. Eu confesso que faz anos que eu prego a palavra de Deus, que estudo, mas eu tenho sido visitado pelo Senhor com novas descobertas do texto de um teólogo belga que escreve Pregando Cristo a partir de Gênesis, Dr. Sidney Graydons. Sidney Graydons. Eu devo muito a ele essa elucidação do texto. Mas eu quero dizer a você hoje aqui que esse encontro é muito mais do que um evento. Claro, tem a parte de evento, foi organizado, teve coffee break, tem toda a estrutura, né, que dá trabalho. Os pastores que aqui, quem organizou, sabem disso. Mas esse é muito mais do que um evento. Isso aqui é um momento que se transforma nesse val, nesse ribeiro, em que Deus quer nos marcar, para não perder de vista. Minha avó tinha um detalhe, quando a pessoa era bem ruim, sabe? E tem algum problema físico,
A avó dizia, quando Deus marca é para não perder de vista. E é isso que Ele quer fazer. É a gente sair desse momento, chegar em casa e o filho olhar e dizer, o que aconteceu, pai? Por que o senhor está andando desse jeito? A esposa olhar e, o que aconteceu, hein? Você chegou andando assim, por quê? Você não foi andando assim. Foi o que aconteceu nesse encontro, nesse evento. Aí você vai dizer, foi um evento que aconteceu um encontro. Foi um evento que aconteceu um encontro. Encontro com quem? Com Deus que muda nomes. Com Deus que sabe que o problema da minha vida é aquilo que eu sou. E Ele, sabendo disso, é capaz de continuar comigo, trabalhando na minha vida, para me transformar naquilo que Ele deseja que eu venha a ser. Cuidar de si mesmo, queridos, é cuidar da autenticidade. Porque isso é que importa. No final de tudo, os elogios que as pessoas nos fazem ou deixam de fazer, as críticas também, o que significarão diante da opinião verdadeira do Deus que me conhece, mas não me conhece só na luz que eu tenho, me conhece no escuro do calabouço da minha alma, onde teias de aranha nascem e onde muito bicho feio ainda está lá. E Ele, conhecendo a mim, ainda é Emanuel. Deus conosco. Deus comigo. Deus comigo. Como você se chama? Essa pergunta. Quem é você? Porque geralmente quando a gente vai responder essa pergunta, a gente diz assim, eu sou professor de inglês, sou professor de matemática, eu sou engenheiro, eu trabalho com Uber. Não estou perguntando o que é que você faz. É quem você é quando você não faz nada. Uma das razões pelas quais pessoas que se aposentam entram em depressão é que elas descobrem que toda a identidade que elas têm foi construída a partir daquilo que elas produzem. Quando elas deixam de produzir, elas não são ninguém. E com Deus, Ele não lhe trata como um operário da fábrica dele. Ele não lhe trata, ele não está aqui, você vai bater o ponto. Nós não estamos aqui como antigamente no catolicismo nos fazíamos. E íamos para a missa, porque de alguma maneira a gente estava diminuindo um pouco, quem sabe, o nosso tempo, o tempo de alguém que a gente ama no purgatório. Nós estamos aqui, queridos, porque Deus nos reuniu neste lugar para fazer uma pergunta que temos que responder para Ele. Como você se chama? E essa pergunta envolve a mais profunda confissão diante dos olhos daquele que, como diz o provérbio árabe, Deus é aquele, né, que uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preto, numa sala escura, numa noite sem lua, ele vê. Uma pulga preta em cima de uma mesa de mármore preto, imagine. Numa sala escura, numa noite sem lua, ele vê a pulga preta em cima da mesa de mármore preto, na sala escura, ele vê. Esse Deus que tem os olhos como chama de fogo, e que ao mesmo tempo é profundamente gracioso para acolher Jacó em sua presença, que nós estamos aqui com a pergunta dele: como você se chama? Fique em pé. Vamos orar? Levante sua mão ao céu. Como você se chama? Quem sabe o seu nome verdadeiro não é nem seu nome que você registrou. Seu nome é aquilo que você é. Senhor, nós estamos aqui em Val de Jaboque. Nós estamos aqui num evento para encontro com o Senhor. Nós estamos aqui diante de Tua presença para sermos tocados e perscrutados por Tua palavra.
Como diz o escritor aos Hebreus, tua palavra é viva e verdadeira, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Senhor, esta palavra nos sonda, nos perscruta, nos confronta, mas não é para o nosso mal, é para que nós sejamos verdadeiramente transformados. Os nossos nomes sejam novamente reescritos de uma maneira diferente, contando uma história tua, porque até então a nossa história é marcada por tantos pecados, por tantas tramas, pela nossa humanidade caída, mas somos acolhidos pela graça do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, como eu me chamo, só tu sabes, mas eu quero saber. Me diga, você vai dizer: Senhor, me diga como é meu nome mesmo. Eu quero me assustar, mas eu quero saber. Que Deus abençoe, queridos. Prazer imenso tê-los, estar com vocês aqui. Vou pedir para me retirar, né? E dizer que sempre é uma alegria poder aceitar o convite de vocês, pastores, e estar com aqui os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Podem sentar.